Bom dia. Bom dia. Muito bem, irmãos. Vamos começar uma leitura bíblica hoje. E aqui diz assim, eu vou ler o Salmo 7, versículo 17. E diz assim, eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua glória, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Glória a Deus. Essa parte que a gente faz de render glórias a Deus é para nossa própria salvação. A palavra de Deus diz que dai glórias ao Senhor é o nosso dever e nossa salvação. Então, quando a gente glorifica a Deus, a gente está engrandecendo o nome dele, mas também está se salvando. Tá bem? Agora eu vou começar uma leitura aqui de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. Quem quiser procurar na Bíblia aí, para acompanhar. E diz assim, a estabilidade familiar. 1 Coríntios, capítulo 7, a estabilidade familiar. O que é estabilidade? Estabilidade é firmeza, consistência. Tá bem? E diz assim, ora, aos casados, ordeno que não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Então ele está dizendo aqui que é uma ordem que não é dele, é uma ordem de Deus. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case com... Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilia com seu marido. E o marido não se aparte da sua mulher. Então, nem o homem nem a mulher devem se separar um do outro, tá? Aos mais, eu, não o Senhor. Agora ele está falando, tá bem? Aos mais, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. Tá bem? Então, se o cara é crente e a mulher quer morar contigo, tu não deve abandonar ela, tá bem? E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Então, a mulher, mesma coisa, se ela for crente e o marido for incrédulo, que ela não deixe o seu marido, tá bem? Porque o marido incrédulo é santificado no indivíduo da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Vocês entenderam isso? Então, se um dos dois só for crente, ele santifica o outro que não é. Tá bem? Doutra sorte, os vossos filhos, se não fosse assim, doutra sorte se não fosse assim, doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém, agora são santos. Viu? Glória a Deus. Então, significa que se um na família for crente, salva toda a família, tanto o marido ou a esposa, se um não for crente, e os filhos também. Então, como é importante na família, tem pelo menos um pilar para sustentar a família, esse pilar, Jesus Cristo, essa pessoa que tem fé forte em Deus. Tá bem? Então, a lição de hoje fica essa aí, tá? Para que cada um busque cada vez mais força em Deus,
força na fé, firme no Senhor, para que ele seja o pilar que sustente a sua família. Se o homem casa com uma mulher que não é crente, que ele seja o pilar da casa, que ele santifique aquela mulher e seus filhos na sua oração, na sua fé. E a mulher, mesma coisa. Se casar com uma pessoa que ainda não se converteu, que não é crente, que ela seja o pilar da fé. E Deus vai sustentar a família através dela. Tá bem? E como a gente busca esse pilar, essa firmeza? Oração, jejum e boas obras. Orar uma vez por dia, pelo menos, agradecendo Deus por tudo. Jejuar pelo menos uma vez por semana. Tá? E fazer boas obras, agir com as pessoas com carinho, com respeito, levar a palavra de Deus para outras pessoas. Isso é boas obras. Orar pelas pessoas, sabe? Esses dias eu vi uma reportagem e o cara disse assim, na internet o cara disse assim, olha, quando eu digo que contem comigo para o que precisar, eu estou falando de orações, de gentilezas. Cara, eu sou pobre, tem que ser coisas grátis. Mas a verdade é que a oração é muito poderosa, apesar de ser grátis. Então, quando você ora por alguém, você está realmente fazendo uma boa ação. Tá bem? Deus vai abençoar aquela oração. Ontem eu tive um testemunho aqui. Vocês viram que os irmãos tiveram aqui ontem, né? E eu tenho orado pelos meus irmãos. E um deles aqui, em Espírito Santo, né? Tinha mais testemunha para ver. Foi receber o Espírito Santo e falou conosco. E deu testemunho dessas orações. Falou que Deus está transformando, está entrando nele. Entendeu? Está falando com ele. Está se manifestando. Então é um testemunho que a nossa oração é poderosa. Eu estava orando, Senhor Deus, fala com ele, Senhor Deus. Coloca teu Espírito Santo nele, né? Sensibiliza, faz ele te buscar, te achar, buscar na oração, se a gente se lembrar de Deus, de agradecer, ele tem cuidado de nós. Então ontem aqui ele deu testemunho, recebeu o Espírito Santo, conversou com nós, graças a Deus. Isso é para incentivar a gente continuar orando, que Deus está ouvindo a nossa oração e vai atender a nossa oração conforme a nossa fé. Então temos que orar com fé, e Deus é poderoso para cumprir com a sua palavra, né? Que diz assim, aquele que orar crendo, recebereis. Então se o cara pedir uma coisa para Deus e acreditar de verdade, a gente vai receber, tá? Glória a Deus por isso. Vamos encerrar o culto. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Terminou.